Gente abençoada, minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui novamente para lançar mais um vídeo para o nosso canal, o canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? Vamos refletir mais um pouco na nossa série Mateus 24 e o fim. Eu quero lembrar você, e você que ainda não é inscrito no nosso canal, está nos assistindo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ativa os sinos da notificação. A gente sempre comenta sobre isso porque é muito importante para a elevação do canal, o crescimento, o desenvolvimento, e o YouTube vai entender que você tem interesse em acompanhar o nosso assunto, o nosso canal, quando você ativa o sino e quando você também deixa um comentário. Você pode deixar um comentário se assim você também desejar acerca do vídeo ou do canal. Se você tem sido edificado, abençoado, transformado pelo poder da palavra de Deus que tem sido refletida através desse canal, desse humilde canal. A palavra de Deus diz que a humildade, ela precede a honra. Então, nada melhor do que ser humilde, do que ser simples, como o Senhor Jesus ele mesmo nos ensinou. Então, é um projeto muito novo. Nós estamos aí pouco mais de 3 meses e nós estamos aí nesse intuito, nesse objetivo de abençoar a sua vida, de abençoar a sua família, de abençoar você com o conhecimento da palavra de Deus e que você possa estar nos abençoando com as suas orações, com as suas intercessões. Nós temos alguns projetos que o nosso desejo através desses projetos é abençoar as pessoas, é fazer com que as pessoas sejam despertadas através da palavra de Deus, tá certo? E pode também estar orando para que os nossos projetos, como o programa Pregando a Palavra e também o nosso projeto como a Escola de Profetas, o canal no YouTube e tantas outras coisas. Você, por exemplo, que é de Feira de Santana ou bem próximo de Feira de Santana, quiser fazer parte da nossa Escola de Profetas, é só entrar em contato. A nossa Escola de Profetas, nós tivemos que dar essa parada obrigatória por causa da pandemia, mas a nossa Escola de Profetas tem o propósito de também de trazer um conhecimento maior para aqueles que trabalham já na obra de Deus, aqueles que desejam trabalhar, aqueles que têm também uma chamada ministerial. Então a nossa Escola de Profetas é um treinamento intensivo para quem de fato tem uma chamada ministerial ou para quem tem um desejo profundo de trabalhar na obra do amado Jesus. Nós vamos dar continuidade, nós vamos ter a necessidade aqui, inclusive, de lançar mais um vídeo, porque vamos falar também nesse fechamento desta série de Mateus 24 e o fim. Você que ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, nós falamos no nosso primeiro vídeo sobre a primeira resposta de Jesus dada aos discípulos acerca da destruição do templo, que as respostas estão exatamente linkadas ali do versículo 15 até o versículo 22 de Mateus 24. As respostas de Jesus dadas aos discípulos, a segunda resposta, que sinal haverá, está ali do verso 4 até o verso 15, do verso 8 até o verso 15. E a última resposta, que é acerca do fim do mundo, está exatamente nesse texto que nós vamos ler agora, nesses versículos, melhor dizendo, que nós vamos ler agora. Então fique atento, você que não acompanhou os nossos últimos vídeos, tá certo? A primeira resposta está baseada em Mateus capítulo 24, verso 15 ao 22. A segunda resposta está baseada do verso 8 até o verso de número 15, tá bom? Então, você pode acompanhar agora conosco, abrindo a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 24, ok? Verso de número 22. As razões pelas quais nós estamos vivendo os momentos finais para o arrebatamento da igreja. E eu continuo falando para vocês, através do nosso canal, que eu acredito piamente, profundamente, que Cristo volta na nossa geração. Por mais que líderes ou pastores ou profetas, ou seja quem for, não acredite, seja contra isso,
Na verdade, as pessoas estão, nesses últimos tempos, grande parte desse pessoal está muito mais ligado à terra do que propriamente falando dos céus. Se fala muito em céus, mas se prega muito nele, ok? Principalmente as músicas, né, desses últimos dias, até que tem se falado bastante nos céus, não é? Tem se falado bastante também da questão da eternidade. Alguns louvores têm falado muito sobre isso. Mas eu acredito que tem se pregado muito pouco acerca do verdadeiro céus, dos céus na terra, porque os céus na terra não é somente um momento de adoração, como muitas pessoas pensam, mas exatamente a aclamação, a invocação e a manifestação desse arrebatamento, desse tão esperado arrebatamento da igreja. Então, Mateus capítulo 24, por favor, medite conosco. Pegue a sua Bíblia, faça as suas anotações, investigue, busque, examine as Escrituras, até porque a pregação da verdadeira Escritura está muito escassa no nosso tempo, nos nossos dias de hoje. E no Mateus capítulo 24, verso 22 diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, aqui ele ainda fala da questão da destruição do templo, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Observe que aqui é uma vírgula, não é? Ele está dizendo, se não fosse por causa daquele, se não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo. Ele está falando da época em que o templo foi destruído. Aí você percebe que aqui há uma vírgula, e toda vírgula indica um tempo. E aqui ele continua falando, tais dias serão abreviados. Tais dias serão abreviados. Ou seja, os dias também estão sendo abreviados por causa dos escolhidos desse tempo. Eu posso dividir esse verso 22 aqui em duas partes. A primeira parte se cumpriu no tempo de Jesus, ou seja, no ano 70, 40 anos depois de Cristo, e a segunda parte se cumpre nos nossos dias. Os nossos dias também estão sendo abreviados. Tá certo? Os nossos dias estão sendo abreviados por causa dos escolhidos. Os escolhidos que hão de ser arrebatados. O verso de número 23, é interessante que Jesus, ele agora abre um assunto interessante, que esse assunto que ele abre agora a partir do verso 23, é um assunto que nos chama bastante atenção, até porque isso de fato está acontecendo nos nossos dias de uma maneira muito violenta, de uma maneira muito rápida. Olha o que Jesus está falando. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não deis crédito. Nunca se ouve falar em tanto falsos cristos como nos nossos dias de hoje. Os nossos dias, é evidente que eu acredito que 100 anos depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, 300 anos, se ouviu falar sim, mas nunca se ouviu falar tanto de falsos cristos como no nosso tempo. Então essa palavra de Cristo indica a sua vinda. Por isso que ele está nos orientando a não dar crédito. Olha aqui o que é que ele acrescenta dizendo no verso 24, porque surgiram falsos cristos. Já não é nem mais a era do falso profeta. A nossa era agora é a era de falsos cristos mesmo. Falsos cristos, de homens que se apresentam como Cristo. Nós sabemos, na década de 90 surgiu, na década agora de 2000 surgiu, e no nosso tempo está surgindo muitos homens que estão se intitulando como falsos cristos. E é interessante, falando em falsos cristos, eu ouvi uma matéria que eu peguei agora recentemente, tem mais ou menos uns 20 dias agora, em que um rabino judeu, ele declarou que estava conversando com o Messias. E esse Messias, ele possivelmente possa ser o anticristo. Eu não duvido. E o que significa a palavra anticristo? Aquele que se opõe a Cristo, aquele que é contra tudo aquilo que é de Cristo. Aquele que vem antes de Cristo. Então, isso é o anticristo. Então, eu não duvido que esse rabino judeu esteja conversando com o anticristo. Mas isso também corrobora
para se cumprir o que está escrito aqui, no verso de número 24. Surgirão falsos cristos. O anticristo também é um falso cristo. E falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos ou os eleitos. E quantos eleitos estão sendo enganados nesses últimos tempos? E não são poucos, não. Existem pessoas que estão deixando de congregar. Existem pessoas que são consideradas hoje como desigrejados. Por quê? Porque nunca olhou para Cristo, meu irmão. Nunca. Esse pessoal aí que vive em canal no YouTube, detonando pastores, detonando líderes, detonando pregadores e que não congregam mais, sabe? Esses caras, eles não são denunciantes. Não, 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 não. Eles não são denunciantes. Sabe por quê? Porque uma das características daqueles que se escandalizaram é sair da igreja. O fato deles sair da igreja, eles deixaram de fazer parte até do corpo de Cristo, porque isso, estar congregando, estar vivendo num ambiente, em um templo, em um lugar geográfico, também agrada a Deus. Não pense que isso está fora dos parâmetros bíblicos, não, porque não está. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, alguns se acostumaram a deixar de congregar. E isso faz parte desse processo dos últimos dias. Não podemos deixar de congregar, como também não podemos deixar de ser dizimistas, ofertantes fiéis. Tudo isso faz parte. Faz parte de ordenanças, de mandamentos, de princípios. Tudo isso faz parte dos preceitos de Deus. E não adianta, não dê ouvido, meu irmão, a esses pregadores que muitas vezes se apresenta como homens que dizem que não estou aqui para te alertar. Mentira. Por quê? São homens que não dizimam, que não ofertam, são homens que não congregam, são pessoas que não acreditam mais na mensagem de pastores, são homens frustrados. Mas tudo isso fazem parte da manifestação do fim. Na manifestação do fim, tudo isso é mister que aconteça. Tudo isso vai acontecer. Eu sou cristão há mais de 20 anos, que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, que eu me converti ao Evangelho, não a uma igreja. Porque se eu me convertesse a uma denominação, eu não estaria em denominação hoje. Eu estaria como muitos que estão aí, sabe? Desengrejados, não fazem parte mais, dizem que vivem em comunidade, etc e tal, e sem saber que estão congregando. No fundo, eles estão congregando, mas não estão declaradamente congregando. Mas eles também estão congregando. Só que eles não assumem que é uma congregação. Eles não assumem que estão em um lugar geográfico, mas de qualquer forma se reúne. Se reúne numa chácara, se reúne num teatro, se reúne em um galpão, mas se reúnem. Não utilizam de repente uma placa denominacional, mas estão reunidos. Então é de uma certa maneira uma contradição em suas próprias palavras. E observe o que ele diz no verso de número 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes milagres e enganando até os eleitos. Gente, esse é o tempo em que muitas pessoas estão indo, sabe, na onda desses homens. Muitos homens que você percebe que não tem amor, que não tem pudor nenhum, mas que opera milagres, opera sinais, mas são homens vaidosos, prepotentes, arrogantes, que andam esbanjando riqueza, que andam esbanjando ouro, prata, nada tem a ver com o evangelho puro de Cristo Jesus. Verso de número 25, vede que eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está lá no deserto. Eu ouvi uma notícia no ano passado que tinha um homem no deserto e ele já tinha quase, pasmem, 30 mil pessoas caminhando com ele no deserto. Há quase 2 anos atrás, mais ou menos, estava no deserto de um país, se eu não me engano, o Canadá. E ele vivia num deserto, se apresentando como Cristo. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. O que é que Jesus está dizendo? Não vá atrás. Não acompanhe eles. Existem muitos que estão aí aparecendo no deserto, aparecendo em lugares isolados, mas tudo isso é para cumprimento.
E Jesus está dizendo, essa é a terceira resposta de Jesus que ele está dando aos discípulos. A primeira resposta, destruição do templo. A segunda resposta, os sinais. A terceira resposta está aqui, irmãos. Quando esses falsos aparecerem, quando a manifestação desses falsos ficarem tão veloz, é sinal do arrebatamento da igreja. E está veloz ou não está no nosso tempo? Está de uma maneira tão gritante, tão violenta, é tanto falso profeta, tanto enganador, tanto se apresentando como falsos cristos no nosso meio, como Cristo, que está indicando que nós estamos vivendo já nos dias do arrebatamento. Não se espantem. Olha o que ele está dizendo. Não saiam, não vá até eles, ou ele no interior da casa. Não acredite. Olha, tem um ali que diz que é Cristo, está lá ensinando na casa das pessoas. Não vá até eles. Não vá, porque Cristo não vai aparecer dessa maneira. Ele vai aparecer de uma maneira invisível para o mundo e visível para a igreja. A igreja do arrebatamento enxergará Cristo, mas o mundo não enxergará, porque ele não vai aparecer para o mundo. Ele não vai arrebatar pessoas do mundo, ele vai arrebatar pessoas que estão na igreja. Na igreja que eu estou falando é na comunhão, na entrega, na vida com ele. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Sabe o que é isso? Ele está usando aqui o relâmpago como algo que aparece rápido em um lugar e já surge rápido em outro. Ele está dizendo, de uma maneira rápida e veloz, será a vinda do Filho do Homem. Será imperceptível para muitos, mas perceptível para a sua amada igreja. E depois que a igreja do Senhor, ou a metade da igreja, for arrebatada, a porta da graça será fechada. E aqueles que ficarão para a tribulação passarão aqui momentos de muita batalha, de muita guerra. E você fique preparado, porque nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do engano, o tempo do erro, um tempo em que muitos falsos líderes estão guiando pessoas para a perdição. Então eu quero encerrar aqui esse vídeo pedindo a você, fique ligado, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se apresenta no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, de uma maneira rápida e veloz. É por isso que o arrebatamento da igreja, o significado da palavra arrebatamento, arrebatar, uma das traduções mais aproximadas, é tirado com força, com violência. É raptos, é alguém que foi raptado à força, de uma maneira muito rápida, de uma maneira que será imperceptível. Então, ele compara o arrebatamento como um raio que aparece no Ocidente e já vai, que surge no Oriente e já vai para o Ocidente, uma maneira muito veloz. E nós seremos arrancados dessa terra de uma maneira muito veloz. Agora, somente aqueles que estão se apoiando na sua palavra, que estão se apegando à sua mensagem e que não estão sendo, melhor dizendo, não estão sendo iludidos, enganados por falsos cristos, falsos profetas. Nós não precisamos deles, porque nós estamos apegados na palavra do Senhor. E ele está dizendo, agora esse versículo 28, ele já vai falar do período da tribulação que ocorrerá depois do arrebatamento. E nós vamos entrar no versículo 28 no próximo vídeo. Fica com a gente. Por isso que ele diz assim, onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou as aves, ou as águias em outras traduções. Então, ele está aqui já mencionando o período da grande tribulação, que vai haver muitas matanças, tantos corpos espalhados no chão, que as aves vão se ajuntar ali. O próximo vídeo é muito interessante, muito esclarecedor, então eu quero pedir para você, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso canal, para que possamos assim alcançar mais pessoas com essa palavra de despertamento. Que Deus abençoe a tua vida e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só.
Deus sempre está do seu lado e até o nosso próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.